Antibióticos beta-latâmicos. Já ouviu falar? Bem, antibióticos beta-latâmicos são antibióticos utilizados para causar a deterioração das bactérias. E eles podem desencadear duas ações, que é a ação bactericida ou ação bacterostática. Ou seja, a ação bactericida é aquela que vai causar a eliminação direta da bactéria. Já a ação bacterostática é aquela que vai impedir o crescimento, ou seja, a multiplicação da bactéria dentro do nosso organismo. Então, os antibióticos beta-latâmicos desencadeiam essas duas ações contra a bactéria, que muitas das vezes podem realizar o processo de beta-latamase. O que é beta-latamase? Beta-latamase são enzimas criadas por bactérias que têm como objetivo inibir o efeito terapêutico dos antibióticos beta-latâmicos. E como é formado então a parede celular das bactérias? Bem, é formado por intermédio do processo de transpeptidase, em que na transpeptidase vai formar a síntese de peptidoglicanos, que é uma síntese essencial para a formação das paredes celulares. E qual é o mecanismo de ação dos antibióticos beta-latâmicos? Eles têm como objetivo inibir o processo de transpeptidase, que consequentemente vai impedir com que haja a formação de peptidoglicanos, que é uma síntese essencial para a formação da parede celular das bactérias. Automaticamente as bactérias ficarão sem parede celular e que de certa forma será um alvo fácil para os antibióticos beta-latâmicos. Então, desse jeito, os antibióticos beta-latâmicos causam a deterioração das bactérias. Agora, o que dizer do mecanismo de resistência beta-latamase criado por bactérias, visto que são enzimas criadas por bactérias que têm como objetivo inibir o efeito terapêutico dos beta-latâmicos? Bem, quando estamos a falar dos antibióticos beta-latâmicos, estamos a falar em que na qual encontramos as suas subdivisões, que encontramos as penicilinas naturais, as aminopenicilinas, penicilinas resistentes à penicilinose e as penicilinas de amplos aspectos. E não consta simplesmente isso. Nos antibióticos beta-latâmicos podemos encontrar também as cefalosporinas, primeira, segunda, terceira, quarta geração. A quinta geração está em estudo. Encontramos também os monosbactanas, entre outros componentes que fazem parte da subdivisão dos antibióticos beta-latâmicos. Há uma particularidade que esses medicamentos têm, é que na sua composição química eles encontram-se um anel beta-latâmico. Esse anel beta-latâmico é responsável por liberar o princípio ativo e assim causar a inibição do processo de formação de resistência da parede celular da bactéria. Então, como é que a beta-latamase, de certa forma, vai inibir esse processo também? Vai servir como mecanismo de resistência contra esses medicamentos? Bem, a beta-latamase, visto que é uma enzima criada por bactérias com o objetivo de inibir o efeito terapêutico dos antibióticos beta-latâmicos, ele vai criar uma ruptura no anel beta-latâmico que encontra-se na síntese, ou seja, na estrutura, na composição química dos antibióticos beta-latâmicos, causando assim a ruptura, ou seja, causando assim a ruptura nesse anel beta-latâmico, ele vai permitir com que a quantidade de princípio ativo desvia-se antes de ter mesmo chegado ao local-alvo e, de certa forma, não chega ao local-alvo, não chega no processo de transpeptidase da bactéria e não impede esse processo e automaticamente ou consequentemente a bactéria continuará viva dentro do nosso organismo. Então, esse é o mecanismo de resistência da beta-latamase, ou seja, causar ruptura no anel beta-latâmico de modo a desviar a ação dos antibióticos beta-latâmicos.